A mente humana é o reino mais vasto que existe e, mesmo assim, é o lugar que menos exploramos. Vivemos por décadas inteiras sem perceber que carregamos dentro da cabeça uma força capaz de transformar tudo, absolutamente tudo. Crescemos ouvindo que o destino está escrito, que a vida segue um caminho inevitável, que algumas pessoas nascem para vencer e outras simplesmente não. Mas existe uma verdade que ninguém conta, uma verdade tão poderosa que pode mudar o curso da vida de qualquer pessoa que desperte para ela. Quem controla a mente, controla o destino. E dominar a própria mente é descobrir a lei mais antiga, silenciosa e invisível de todas, a lei do domínio interno. Durante muito tempo, você talvez tenha acreditado que o mundo é maior do que você, que os problemas externos decidem sua força, que a falta de recursos define seus limites, que a opinião dos outros importa mais do que sua própria convicção. E essa é a primeira prisão, acreditar que a vida acontece de fora para dentro. Quando, na verdade, a vida só começa de verdade quando você compreende que tudo que é externo é apenas um reflexo do que você carrega dentro. Nada no mundo tem poder sobre alguém que domina sua mente. E tudo no mundo domina aquele que ainda não aprendeu a dominar a si mesmo. Esse roteiro não é sobre força física, não é sobre dinheiro, não é sobre fama, não é sobre motivação barata. É sobre conquistar o território mais profundo e mais perigoso que existe, você mesmo. Porque dentro de você existe uma guerra todos os dias. Uma batalha entre quem você é e quem você poderia ser. Entre o impulso e a disciplina. Entre o medo e a coragem. Entre a dúvida e a visão. Entre o passado que te prende e o futuro que te chama. E para começar a dominar essa guerra, é preciso entender como ela começou. Desde pequenos, somos moldados por vozes. A voz dos pais, dos professores, dos amigos, das comparações, das críticas, dos medos dos outros, das limitações que colocam na nossa cabeça. E o mais impressionante é que, com o tempo, começamos a repetir essas vozes, até acreditar que são nossas. A mente se torna um depósito de crenças que nunca escolhemos, mas que carregamos como se fossem verdades absolutas. Quantas vezes você desistiu antes de tentar? Quantas vezes achou que não era capaz? Quantas vezes acreditou em alguém que disse que você não conseguiria? Quantas portas você nunca abriu porque imaginou que não tinha direito de bater? A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Elas falham porque não acreditam em si mesmas. E não acreditam porque perderam o controle sobre a própria mente. A lei do domínio interno diz que tudo começa no pensamento. Não existe ação sem pensamento antes dela. Não existe hábito sem repetição de pensamentos. Não existe destino sem o conjunto dos pensamentos que você alimenta todos os dias. Mas a verdade é que poucas pessoas refletem sobre o que deixam entrar na própria cabeça. Vivem como turistas dentro da própria mente, sendo guiadas pelo que aparece, sem direção, sem consciência, sem autoridade. Dominar a mente é assumir o papel de comandante. É perceber que cada pensamento é uma semente, e cada semente germina, mais cedo ou mais tarde. Se você planta medo, colhe limitações. Se planta dúvidas, colhe paralisação. Se planta raiva, colhe destruição. Mas se planta visão, colhe propósito. Se planta coragem, colhe evolução. Se planta disciplina, colhe verdade. Esse é o princípio. A mente produz exatamente aquilo que você permite que cresça dentro dela. Mas controlar a mente não é um processo rápido. É um caminho árduo, muitas vezes solitário, que exige coragem para enfrentar coisas que você evitou a vida inteira. Dominar a mente é olhar para dentro sem máscaras. É perceber que, muitas vezes, o inimigo que você busca lá fora está sentado dentro de você, escondido atrás de desculpas, mágoas e crenças antigas. E aqui começa a transformação profunda, a libertação do velho eu. O velho eu é fraco, impulsivo, facilmente manipulado, reativo, inseguro. Ele vive buscando aprovação, vive tentando agradar todo mundo, vive com medo de falhar. Ele se apega ao passado porque não acredita no futuro. Ele luta com armas frágeis, se esconde atrás de desculpas elegantes e vive reclamando do mundo, sem perceber que é preso da própria mente. Mas há um momento em que algo dentro de você desperta. Pode ser uma dor, uma perda, uma injustiça, uma palavra que te marcou, um fracasso que te derrubou, e é ali,
no chão, que você descobre que precisa se levantar de um jeito diferente. Não basta continuar repetindo o que fez até agora. Não basta sobreviver. Não basta aguentar. É preciso transformar. Dominar a mente não é sobre vencer os outros. É sobre vencer as versões antigas de si mesmo. E quando você começa a estudar seus pensamentos, algo importante acontece. Você percebe padrões. Percebe que em todos os momentos em que você caiu, a queda começou dentro da cabeça. Que antes de cada desistência, houve um pensamento de dúvida. Que antes de cada erro repetido, houve uma emoção mal resolvida. Que antes de cada sabotagem, houve uma crença invisível te puxando para baixo. E é aí que a chave vira. É aí que nasce o verdadeiro controle. Porque você entende que controlar a mente não é calar pensamentos, é aprender a guiá-los. É decidir quais merecem atenção e quais devem ser ignorados. É escolher qual voz você alimenta dentro de você. É encarar a verdade de que a mente pode ser sua maior aliada ou seu pior inimigo. Imagine agora alguém que aprendeu a dominar o território interno. Uma pessoa assim não reage com impulsos, e sim com consciência. Ela não age por emoção momentânea, mas por clareza de propósito. Ela não se deixa levar por críticas, porque sabe quem é. Ela não se destrói por erros, porque aprendeu a transformar falhas em energia. Pessoas assim possuem algo raro: presença. Quando chegam, você sente. Quando falam, você respeita. Quando agem, elas fazem com intenção. Sabe por quê? Porque elas não são controladas pelo mundo. Elas controlam o mundo a partir do que são. E esse é o segredo que poucos entendem. A força mais poderosa não é a força externa, é a força interna. Porque a força externa pode ser quebrada, mas a força interna é indestrutível quando é construída com consciência, disciplina e autoconhecimento. Agora imagine a sua vida se, a partir de hoje, você decidisse assumir o comando de verdade. Imagine você escolhendo seus pensamentos, controlando suas emoções, dirigindo seus impulsos, organizando suas intenções, treinando sua atenção. Imagine você se tornando alguém que não muda com os outros, mas muda os outros com sua presença. Alguém que não vive reagindo, mas vive conduzindo. Alguém que não se esconde, mas se eleva. Alguém que não se limita, mas se expande. Esse é o destino de quem domina a mente. Esse é o caminho de quem segue a lei do domínio interno. Mas o processo exige sacrifício. Exige acordar cedo quando seria mais fácil dormir. Exige estudar quando seria mais fácil procrastinar. Exige disciplinar emoções quando seria mais fácil explodir. Exige assumir erros quando seria mais fácil culpar alguém. Exige enfrentar a verdade quando seria mais fácil fugir dela. A mente forte não nasce pronta. Ela é construída, martelada, forjada no fogo da repetição diária. E a cada nova batalha vencida dentro de você, o mundo externo se torna pequeno, porque você se torna grande. A lei do domínio interno diz: o destino é consequência da mente, e a mente é consequência da sua disciplina. Se você controla seus pensamentos, controla suas emoções. Se controla suas emoções, controla suas ações. Se controla suas ações, controla seus hábitos. Se controla seus hábitos, controla seu caráter. E se controla seu caráter, controla sua vida inteira. Esse é o nível máximo de liberdade humana. O momento em que nada externo decide quem você é, o que você faz ou o que você se torna. Agora, respire e pense. Quantas versões de você ainda estão presas dentro da sua mente? Quantos medos ainda te comandam? Quantas crenças ainda te paralisam? Quantas dores ainda guiam suas escolhas? Quantos pensamentos invisíveis ainda moldam seu destino? Você não veio ao mundo para ser controlado por isso. Você veio ao mundo para se levar acima disso. A pessoa que você quer ser já existe dentro de você. A vida que você quer viver começa quando você decide governar o interior. O destino que você busca nasce quando você toma o controle da própria mente. Porque no final, a lei é clara. Quem controla a mente, controla o destino. E quem controla o destino, nunca mais vive como uma vítima da vida. Vive como autor dela. Você pode continuar vivendo a vida conduzida pelo impulso, pela emoção, pelo medo, pelo passado. Ou pode começar agora, neste momento, o processo mais transformador da sua vida.
O domínio interno. O mundo externo se dobra diante de quem domina o mundo interno, porque nada é mais poderoso do que alguém que finalmente despertou. Existe um momento na jornada do domínio interno em que a pessoa percebe que controlar a mente não é apenas sobre pensamentos e emoções, mas sobre identidade. Porque a mente, no fundo, é o espelho daquilo que você acredita ser. E enquanto a identidade continuar presa ao velho eu, todos os esforços para mudar vão parecer pequenos diante de uma força invisível que te puxa para trás. A segunda fase dessa transformação começa quando você olha para si mesmo e pergunta: quem eu realmente sou? Quem eu decidi ser? Ou quem o mundo me convenceu que eu era? É aqui que muitos param. É aqui que muitos desistem. Porque encarar a própria identidade é o desafio mais profundo da existência. Mudar hábitos é fácil. Mudar palavras é simples. Mudar atitudes é possível. Mas mudar aquilo que você acredita sobre si mesmo, isso exige coragem extraordinária. A mente humana tem um mecanismo estranho. Ela sempre tenta proteger você de qualquer coisa que pareça desconhecida, mesmo que o desconhecido seja o seu próprio potencial. A mente teme aquilo que não sabe controlar. E quando você começa a se transformar, quando começa a pensar de maneira diferente, agir de forma diferente, querer algo maior, ela tenta puxar você de volta para a zona antiga, a zona confortável, a zona previsível. Não porque você é fraco, mas porque sua identidade ainda está ancorada no passado. E este é o ponto central da segunda parte da lei do domínio interno. Você não controla sua mente até controlar sua identidade. Porque a mente sempre vai lutar para manter você igual ao que você se acostumou a ser. A verdadeira liberdade só aparece quando você decide reconstruir a si mesmo, de dentro para fora. E esse processo começa silencioso, quase invisível. É quando você percebe que não é mais a mesma pessoa que suportava humilhações calada. Não é mais a pessoa que aceitava pouco por medo de perder o pouco que tinha. Não é mais a pessoa que se diminuía para caber em lugares que nunca foram feitos para você. Não é mais a pessoa que vivia pedindo permissão para existir. Quando você começa a romper essas camadas, a mente reage. Ela tenta te sabotar. Te lembra do passado. Te diz que você não vai conseguir. Tenta te fazer sentir culpa por querer ser mais. E por um momento, você pensa em parar. Mas é aí que a lei do domínio interno revela seu poder. A mente só tenta te derrubar quando percebe que você está ficando grande demais para ser controlado. A segunda parte da transformação exige um tipo diferente de força. A força de sustentar sua evolução mesmo quando ninguém acredita nela. Porque no começo, ninguém vê suas mudanças internas. Ninguém entende suas novas decisões. Ninguém compreende o silêncio que você começa a construir. Ninguém percebe o quanto você está se afastando do caos para entrar no seu próprio eixo. E muitos vão criticar, outros vão duvidar, alguns vão rir. Muitos vão tentar trazer você de volta para a versão antiga, porque a evolução incomoda quem ainda não escolheu crescer. Mas você não volta, porque algo dentro de você finalmente acordou. E quando isso acontece, não tem mais retorno. A mente começa a mudar quando você começa a se tratar diferente. Quando você fala consigo mesmo de forma firme, consciente, respeitosa. Quando você decide que não vai mais aceitar pensamentos que te diminuem. Quando você deixa claro para si mesmo que merece mais do que restou, mais do que sobrou, mais do que ofereceram. Quando você finalmente entende que o valor que você aceita é o valor que se multiplica dentro de você. A segunda parte do domínio interno é como reconstruir uma casa enquanto você ainda mora dentro dela. É um processo caótico, intenso, cansativo. Porque você precisa destruir paredes antigas, jogar fora móveis quebrados, arrancar tudo aquilo que um dia achou que precisava, para depois começar a construir tudo de novo. E durante esse processo, a mente tenta te enganar com memórias, tenta te seduzir com velhos comportamentos, tenta te convencer de que não vale a pena continuar. Mas você segue, você insiste, você avança, porque agora você sabe. A resistência interna é a prova de que você está indo na direção certa. A mente velha tenta sobreviver, mas sua consciência nova está ficando mais forte. Aos poucos, você começa a notar que pensamentos que antes te dominavam agora passam por você sem força. Emoções que antes te derrubavam agora te atravessam sem te destruir.
Situações que antes te tiravam do eixo agora não fazem nem cócegas. Você percebe que está mudando. Percebe que está crescendo. Percebe que, pela primeira vez, está dominando a si mesmo de verdade. E então um fenômeno raro acontece. Você começa a confiar em você. Confiar no que pensa. Confiar no que sente. Confiar nas decisões que toma. Confiar no que está construindo. Confiar no silêncio que antes te assustava. Confiar no futuro que antes parecia impossível. E quando a confiança interna cresce, o mundo externo começa a se alinhar. As portas certas começam a aparecer. As pessoas certas começam a se aproximar. As oportunidades certas começam a se revelar. Não é sorte, não é coincidência, é coerência interna. O mundo externo é apenas o reflexo do mundo interno. E agora, você está alinhado. A segunda parte do domínio interno também revela algo essencial. Você não precisa controlar tudo, só precisa controlar você. Porque quando você domina a sua mente, nada externo te afeta da mesma forma. As críticas não te atingem. Os julgamentos não te definem. Os fracassos não te destroem. Os obstáculos não te paralisam. A opinião alheia vira ruído. A dúvida vira ferramenta. A dor vira combustível. Você se torna alguém que aprendeu a caminhar mesmo no escuro, porque agora não depende mais da luz externa. Você carrega a sua própria. E quanto mais você evoluir, mais percebe que a verdadeira batalha nunca foi contra os outros. Nunca foi contra a vida. Nunca foi contra o destino. Sempre foi contra a versão de você que ainda não sabia quem poderia ser. A lei do domínio interno tem uma etapa silenciosa, mas poderosa. O momento em que você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa disputar. Não precisa competir. Não precisa convencer. Não precisa implorar. Não precisa se justificar. Você simplesmente vive sua verdade. E pessoas que vivem a própria verdade têm uma presença que não precisa ser anunciada. Elas chegam com força, falando pouco, mas dizendo tudo, agindo sem querer impressionar, construindo sem fazer barulho, crescendo sem chamar atenção e evoluindo sem pedir licença. Você se torna assim quando domina sua mente, quando sua mente deixa de ser inimiga, quando vira aliada, quando vira parceira, quando vira ferramenta, quando vira ponte, não prisão. No fim da segunda parte da transformação, você descobre a verdade que muda tudo. A mente não foi criada para te limitar, ela foi criada para te servir. E quando você domina sua mente, ela trabalha para você. Ela te protege, te organiza, te guia, te fortalece, te mantém alinhado com aquilo que você quer se tornar. E quando isso acontece, o destino se torna claro. Você para de se sentir perdido, para de se sentir atrasado, para de se sentir pequeno, para de duvidar do caminho e começa a viver cada dia com propósito, com convicção, com confiança, porque agora você não caminha mais baseado no mundo externo. Agora você caminha baseado no que existe dentro de você. A mente está tranquila, a identidade está firme, a consciência está desperta. E o destino é finalmente se alcança. Porque no final, a lei do domínio interno é simples, é poderosa. Quando você controla sua mente, você controla sua história. Quando controla sua história, controla seu caminho. E quando controla seu caminho, controla seu destino.